Aston Villa e West Ham, mais um grande jogo hoje, domingão, pelo campeonato inglês. Seria esse um jogo em que o Aston Villa precisa simplesmente fazer o dever de casa? Será que vai ser tão fácil assim? Vamos dar uma olhadinha na nossa análise de hoje. Fica aí. Mais um grande jogo pelo campeonato inglês, nesse domingão aí de trade esportivo. E nós da Get Up Trade estamos aqui para tentar te trazer essa oportunidade, tá? Separamos esse jogo aí, assim como as outras análises que a gente tem feito, e tem dado certo, né? O cenário tem acontecido. Se você voltar aqui, você vai ver que de fato as coisas estão acontecendo, tá certo? Isso não é ter uma bola de cristal, saber o que vai acontecer, mas sim ter uma boa pré-análise embasada em números, em estatísticas, porque o futebol, ao contrário de muita gente pensa, tem padrão sim, certo? Estamos aqui então com o look, tá? Esse jogo de Aston Villa e West Ham, ele atende ao filtro do bot, tá? Que é o filtro que nos indica que o favorito tem uma tendência muito grande de fazer gols. Atende o filtro do Match Odds, onde ele analisa ali as odds lá do Match Odds, tá? E encaixam dentro desse filtro. Favorito Maromba, tá? Onde indica que ele em casa, como favorito, tem feito, né? Tanto em casa quanto fora, quando ele é favorito, ele tem sido superior, tá? E o índice de eficiência mais pro favorito, né? Pro time da casa, e índice de eficiência menos para zebra, certo? Que está jogando fora de casa, neste caso, certo? Então, nós temos várias condições aqui a favor para trabalhar esse jogo. Assim como o jogo do Aston Villa, tem outros jogos aqui também no dia de hoje que se encaixam nesse filtro, inclusive o Grêmio. Olha só, Grêmio e Caxias. Seria esse o primeiro jogo que eu vou assistir do Grêmio em 2025? Pode ser. 8h30 da noite? Não vou estar assistindo. Enfim, vai ficar para a próxima, Grêmio. Primeira coisa, pessoal, que a gente analisa aqui, que eu gosto de olhar dentro do look, são as ocorrências gerais, tá? Então aqui eu consigo ver quais os placares que são singulares, tá? No caso, nós temos aqui o 0-3 como um placar singular, tá? E o 2-3 também, tá? Olhando para o 0-1, a gente vai olhar o ponto de saída Panther, tá? Até o final do jogo, nos últimos 30 jogos em casa do Aston Villa. Pessoal, aqui a gente está falando de mais de 2 temporadas para trás. O Aston Villa, ele perdeu algum placar por 0-1? Não. O Luke está me dizendo que não perdeu, certo? Então, a odd é 1000. Ele ainda está me dizendo, tá, que dentro do Poseidon, das 3 pontas, ele está tendendo a ponta 3, que significa que a zebra não tende a vencer o jogo, tá? Não é a tendência que vença essa partida, certo? Olhando aqui para o 0-2, também é um placar que a gente gosta de trabalhar, e nós temos aqui um 0-2 contra o Arsenal. Neste caso, o Aston Villa não era o favorito, certo? O Arsenal era que era o favorito, e ele perdeu de 0-2. Então, o placar do 0-2, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado, embora a situação do jogo seja bem diferente nesse caso, tá certo? O 0-3 a gente já sabe que é um placar singular, tá bom? Vamos olhar os últimos 5 jogos para ver realmente o índice de eficiência que a gente olhou ali no filtro. Este aqui, de fato, nós temos 1.3 para o Aston Villa e nós temos 0.74 para o West Ham, tá? Que confirma que tem um índice de eficiência ok, né, para o favorito. Variação bem baixa, tá? É isso que também ajuda a encaixar naquele filtro. Vamos olhar então para a temporada atual, como que o Aston Villa tem vindo, né, nessa temporada atual. Foram 11 partidas, 6 vitórias, uma média de gols marcados aqui de 1.73 e gols sofridos 1.18, tá? Marcou em 88% das partidas, tá? E o West Ham, e aqui chama atenção esse ponto, tá? O West Ham marcou em 90% dos jogos. O West Ham é um time que tem marcado gols
fora de casa, não tem vencido, mas tem marcado gols, tá? Tem um ponto importante aqui nesse jogo que eu queria trazer para você, olha só. Dos 11 jogos que essas equipes fizeram na condição casa e fora, em todas as vezes que o Aston Villa saiu na frente no placar, ele nunca permitiu uma virada, tá? E o West Ham, todas as vezes que sofreu o primeiro gol, ele nunca virou o jogo. Então nós temos uma tendência estatística de que se o Aston Villa fizer o primeiro gol, ele pode sim vencer esse jogo ou pelo menos não perder, tá bom? Aqui tem vários placares que a gente pode utilizar dentro do Correct Score, certo? Vamos olhar para o over 2,5 e BTTS dessas equipes nos últimos 39 jogos. Nós temos um índice de over 2,5 de 70%. Isso é bem alto, tá? Dentro do lucro você consegue ver todos esses jogos que aconteceram o BTTS, tá? E o BTTS não, desculpa, o over 2,5. E aqui a gente consegue ver o BTTS que tem números muito parecidos, tá? Com quase 70%, 65% aqui de jogos BTTS, tá bom? Christian, tá, todos esses dados eu sei, e agora? Tá? O que eu vou olhar para esse jogo? O que você vai olhar para esse jogo? Então, galera, eu já tô aqui com o mercado do Bolsa, tá? Que é aqui a casa onde a gente tem feito as nossas entradas, tá bom? Olhando para o BTTS, logicamente que o mercado vai puxar para um BTTS sim, né? Não tanto, certo? Mas há uma tendência maior que sim aconteça gol para os dois lados. O over 2,5, tá? Também com uma odd parecida, 1,68, então o mercado entende que pode sim acontecer mais do que 2 gols, tá? E olhando para o Correct Score, que é o nosso placar, tá? A gente vê aqui uma odd 20, que é uma odd média, padrão, tá? Considerando o tanto que o mercado espera de over 2,5. E a odd mais baixa neste momento, neste atual momento, é o 2-1, depois o 2-0. Então o mercado está esperando gols do Aston Villa, que o Aston Villa faça até 2 gols, de repente sem levar, mas que se bater o over 2,5, vai ser dos dois lados, né? Não vai ser um Aston Villa vencendo por 3-0, né? Ou aplicando uma goleada. É possível, tá? Mas a tendência inicial do mercado, tá? É esta, tá bom? O que a gente vai olhar para esse jogo? Galera, aqui nós temos o 0-1, é um ótimo placar para esse jogo, tá? Nós temos o 0-2 na odd 50, por mais que tenha aquela ocorrência contra o Arsenal, mas é bem interessante esse 0-2, tá bom? Nós temos também aqui um possível 3-0, tá? Mas aí esse 3-0 nós vamos ter que ter um cuidado. Nós vamos ter que ver se no jogo o West Ham vai estar também tendo chance, chegando, né, finalizando, equilibrando mais o jogo. Se a gente tiver um Aston Villa muito superior, pode esquecer, porque aqui com certeza esse 3-0 vai ser problema. Grande jogo para a gente acompanhar nesse domingão aí, Aston Villa e West Ham. Bom domingo a todos, bom trade e cuidado, né? Sempre tem que ter cuidado, gestão e estratégia. Valeu? Tamo junto.